Olá, povo de Deus, sexta-feira, 30 de junho de 2023, 12ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 17, versículos 1, de 9 a 10 e 15 a 22, e Mateus 8, de 1 a 4. Abrão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abrão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abrão: quanto à tua mulher Sarai, já não se a chamará Sarai, mas Sara. E eu a abençoarei, também dela te darei um filho. Vou abençoá-la, e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: será que um homem de 100 anos vai ter um filho? E que aos 90 anos Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus disse: se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Deus, porém, disse: na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a tua descendência. Atendo ao teu pedido também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas quanto à minha aliança, eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Mais uma narrativa sobre a aliança entre Deus e Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão. Esse título, poderoso, é uma tradicional tradução de El Shaddai. Na verdade, a aliança é mais promessa ou compromisso unilateral de Deus, embora exija uma conduta exemplar, ser perfeito, e o sinal da circuncisão. Esta ação tratava-se do corte da película que circundava a extremidade do pênis. Quando o menino judeu completava 8 dias de vida, era realizada uma cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço de pele chamado prepúcio do órgão genital masculino. Esse procedimento não causava danos físicos, em alguns casos é até benéfico para a saúde, mas servia como sinal que a criança pertencia ao povo de Deus. Ficaria sempre uma marca no seu corpo para lhe lembrar. Só os homens eram circuncidados, porque o homem era considerado o líder espiritual de sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e ensinar a sua casa, seus filhos, a obedecerem ao Senhor. As mulheres não eram circuncidadas, mas também faziam parte da aliança, juntamente com seus pais, irmãos e maridos. Abrão, prostrado diante de Deus, recebe a renovação da promessa de uma numerosa descendência. Deus muda-lhe também o nome de Abrão para Abraão, o que significa que o patriarca está completamente submetido a Deus. O Senhor também muda o nome de Sarai para Sara. A partir de agora, ela é destinatária de uma bênção em referência à sua fecundidade. O bom senso humano diz que Ismael pode ser o destinatário da bênção, dada a esterilidade de Sara e idade avançada, tanto dela como do marido. Mas os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A aliança está reservada ao filho do riso, Isaque. Mas a figura de Ismael, filho de Agar, é uma afirmação da ação salvadora universal.
Também para ele, Deus tem uma promessa de bênção, de fecundidade e de domínio real. Mateus 8, de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Terminamos de ler os capítulos de 5 a 7 de Mateus, onde vemos o grande sermão da montanha que nos revela o Messias como homem da palavra. Agora, no capítulo 8, Mateus nos apresenta o Messias como homem das obras. Aquele que vai ao encontro dos sofredores e pobres, os excluídos da sociedade. As obras de Jesus dão reconhecimento de fato a todas as suas palavras. Jesus atua em favor de pessoas atingidas pela desgraça, sem se importar com as normas de precaução e defesa previstas na lei. Toca o leproso, o que rigorosamente era proibido por lei. O leproso pede para ser purificado, pois sabia que a sua doença era considerada fruto do pecado e expressão de impureza legal. É por isso que Jesus manda o leproso ao sacerdote, que tem de verificar a cura. O gesto do leproso, que chama Jesus Senhor e se prostra diante dele, significa simultaneamente reconhecimento da divindade. Os milagres de Jesus nos revelam o cuidado que ele tinha com a reintegração dos marginalizados na sociedade. Sendo assim, Jesus resgatava a plena cidadania de cada um daqueles enfermos que não podiam participar de nada na sociedade e no templo. Jesus subvertia a ordem estabelecida, revelando que a lei que declara alguém puro ou impuro era profundamente injusta. Ao invés de continuar com a prática desta lei, Jesus mostra que o mais importante é que a pessoa fique curada. Vivemos hoje uma reinvenção da lei do puro e do impuro, onde os preconceitos vão demarcando as linhas da cidadania de uma sociedade excludente. Podemos enumerar os mais diversos preconceitos que foram acentuados nos últimos anos. A misoginia, ou seja, a aversão à mulher, a declaração de que ela é ser de segunda classe, o racismo, onde, sobretudo, os migrantes são taxados de pessoas indesejáveis, como os haitianos, os venezuelanos e outros. A cor da pele, onde os pretos são rejeitados por uma elite branca. Os preconceitos por causa da orientação sexual, erroneamente chamada de escolha sexual. Ora, a orientação sexual é própria do ser humano e não fruto de uma escolha. Daí que a homofobia se constitui, além de preconceito, fruto de uma ignorância sobre a questão de gênero. Porém, o denominador comum de todos os preconceitos se chama aporofobia, que se constitui na aversão aos pobres. Assim, a mulher, o preto ou a homossexual, os migrantes, na verdade, são rejeitados antes de tudo por serem pobres. Observemos a prática de Jesus e, seguindo-o, vençamos todos os preconceitos que nos classificam e nos separam. Um beijo no seu coração.